Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar um novo assunto aqui, tá? Na geografia. E a gente vai falar sobre povo, cultura e nação, tá? Então, essa aula, ela é uma aula bem introdutória, tá? É uma aula pra gente aprender, assim, de modo geral, tá? E a entender essas diferenças entre povo, cultura e nação. Apesar de termos palavras diferentes e com significados diferentes, elas se complementam, tá? Então, vou começar a explicar, tá? Como sempre, fazer uma leitura do texto e explicando junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte que a gente vai falar é sobre a cultura, tá? E a cultura, ela é fundamental para unir uma nação. Mas antes de falar sobre a nação, vamos voltar para a cultura, porque precisamos entender bastante, tá? Deixar isso bem explicadinho, bem marcado, o que é cultura, para que a gente possa prosseguir, tá bom? Então tá. Então quando a gente fala sobre cultura, tá? Essa palavra é uma palavra assim muito comum, a gente costuma ouvir bastante, tá? Mas ela remete, tá? Ao latim, tá? Então é daí que vem essa ideia de cultura, tá? E ela está relacionada à agricultura e ao cultivo, tá? Então a origem dessa palavra vem daí. Especificamente sobre o cultivo do conhecimento, tá? Por meio da educação e transmissão de elementos entre indivíduos e gerações, tá? Então é daí que vem a palavra cultura, tá? Então, quando a gente fala sobre cultura, a gente está falando sobre um conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, normas, produtos, hábitos e crenças que fazem parte de um passado histórico compartilhado por uma sociedade ou associado a um determinado grupo humano, tá? Então, a cultura é um termo assim, bastante abrangente, é um termo que envolve bastante coisas, né? Não está relacionado só à questão, né, como a gente costuma dizer, da cultura, mais da parte do entretenimento, ou então do mundo, né, cult, né, no sentido dos livros, no sentido das literaturas, mas é muito além disso, né? Então fala sobre religião, fala sobre modo de vida, fala sobre história, as pessoas que foram consideradas importantes para uma determinada população, tá? Então tudo isso vem da ideia de cultura, que vem da arte de se cultivar o conhecimento em diversas áreas diferentes, tá? Daí, vamos para os elementos da cultura. O que são os elementos da cultura? Aquilo que está inserido, aquilo que faz parte da cultura, tá? Então, o principal de uma cultura é a sua língua, tá? É o seu idioma, que é um sistema de signos utilizados por um grupo de indivíduos para se comunicar. As línguas estão em constante transformação. Se determinado para de falar uma língua, por exemplo, ela se torna uma língua morta ou extinta. Então, quando a gente fala sobre língua, a gente não está falando só sobre vocabulário, a gente não está falando só sobre gramática, a gente não está falando só sobre palavras, né? Então, a língua, ela está diretamente relacionada à política, à ideologia, está diretamente relacionada à sua história, ela está diretamente relacionada à sua crença, à memória de um povo, tá? Então, a gente sabe que existem palavras que são originadas, né, em determinados grupos, e o quão importante é essa preservação, tá? Desse idioma, dessa comunicação. Tá? Até mesmo para ser passado de geração em geração o que é importante para uma determinada população, tá bom? Além disso, tá? Nós temos receitas, né, culinárias de modo geral, então isso faz parte da cultura, né? O modo como as pessoas elas se alimentam e se relacionam com os ingredientes, se relacionam com a natureza.
os objetos fabricados, o estilo dos edifícios construídos, a religião adotada, vestimentas, músicas, obras de arte, livros e filmes, tudo isso faz parte da cultura, tá bom? Tá. E daí, vamos para uma perspectiva mais global, tá? Então, atualmente, nosso planeta abriga uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. Os elementos da cultura variam nos diferentes lugares do mundo, tá? Então, diante da diversidade que nós temos no mundo, a gente vai ter muitas culturas dentro de outras culturas, e além disso, essas culturas elas vão se modificando ao longo dos séculos, tá? Das décadas, das gerações, e elas também se modificam, né? Conforme elas têm influências com outras culturas. Aliás, nós estamos num mundo que é globalizado, e o fato do mundo ele ser globalizado, ele permite, né? Essa interconexão cultural, tá? Então, dentro dessa cultura, né? Como falei que a religião ela também faz parte da cultura, e junto com a língua é uma das principais questões em que existem, nós temos uma diversidade, como, por exemplo, o catolicismo, o protestantismo, islamismo, budismo, judaísmo, dentre outros, tá? Por que eu falo sobre o aspecto religioso? Porque muitas religiões, elas interferem diretamente no modo de vida das pessoas, a que tipo de informação elas têm acesso, interferem na culinária, na linguagem e uma série de outros aspectos e elementos, tá? Nós temos no mundo também uma variedade de línguas faladas, tá? Então, cada língua dessas, a gente vai ter um aspecto cultural, e tudo isso vai resultar na diversidade cultural que existe atualmente no mundo, tá? Então, deu para entender? Então, nós temos uma população grande, né, mundialmente falando, populações com histórias milenares, como, por exemplo, as populações orientais, e uma diversidade de religiões, de pontos de vista, de línguas, de relação com a natureza, dentre outros aspectos culturais, tá bom? Uma vez que a gente aprende o que é cultura, agora a gente vai começar a entender o que significa identidade cultural, tá? Então, vamos lá. O que é identidade cultural? Identidade vem da ideia, né, do que você se identifica, né? Aquilo que as pessoas, né, elas compartilham em comum, vamos dizer assim, tá? Então, identidade cultural, um grupo de pessoas que compartilha crenças, hábitos e outros elementos culturais, tá? Então, essa identidade constitui uma consciência coletiva baseada em laços naturais e no sentimento de pertencimento ao lugar. Então, quando a gente está falando de identidade cultural, é como se fosse você encontrou a sua turma, né? Você encontrou as pessoas que compartilham, que se identificam da mesma forma como você se identifica culturalmente falando, tá? Então, a identidade cultural ela está diretamente relacionada à coletividade, tá bom? Vamos a um exemplo aqui, né? As manifestações culturais, como o carnaval no Brasil, tá? Se enraizam na tradição de grupos e lugares, tornando-se parte indissociável da sua identidade, tá? Como também a celebração da independência dos Estados Unidos, comemorada no dia 4 de julho. Então, aqui temos dois exemplos, né? Um do Brasil e o outro dos Estados Unidos, do que significa uma identidade cultural. Então, por exemplo, não tem como se falar sobre cultura brasileira sem inserir a cultura do carnaval. Ah, professora, mas eu costumo não pular carnaval e por aí vai. Sim, mas o feriado, né, ele existe da mesma forma, tem pessoas que pulam, tem pessoas que não pulam, beleza, tá? Mas a questão é que o carnaval, ele faz parte da história do Brasil, tá? Por quê? Porque o carnaval, ele está diretamente relacionado ao seu contexto político histórico, né? Então,
o carnaval, né, é a maior festa cultural que existe no país, tá? Quer quem escolha participar ou não. Da mesma forma que também acontece com o feriado dia 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos, tá? Então não tem como se falar sobre a história, sobre a cultura estadunidense, sem considerar essa festividade também que acontece lá, tá? E a nação é o quê? Consiste, né, na verdade, em grupos que compartilham a mesma identidade cultural. Então, deu para entender o que é cultura, identidade cultural e nação? Vou dar um outro exemplo, né, que é um exemplo também muito comum, né? Quando se fala sobre futebol, quando se fala sobre Flamengo, né? Não sei se vocês sabem, mas o Flamengo tem a maior torcida do mundo, tá? A maior torcida do mundo, ou seja, o maior número de pessoas que se declaram torcedores do Flamengo. E os flamenguistas, como bem sabem, né, eles são conhecidos como que a nação rubro-negra. Por quê? Né? Se diz nação rubro-negra porque são pessoas que compartilham da mesma identidade cultural de ser flamenguista. Deu para entender? Porque não é só torcer pelo Flamengo, né? É toda uma cultura, né? O movimento da torcida, né? Os dias de futebol, as finais, as comemorações, tudo isso engloba, tá? A cultura e a identidade cultural, né? O amor aí para quem é flamenguista ao seu time do coração, tá? Então, se diz nação rubro-negra por causa disso, porque são pessoas que compartilham uma mesma identidade cultural de ser flamenguista, né? E quem é flamenguista bem sabe as coisas que englobam, né, nesse universo, né? Então, tem um vocabulário próprio, tem os próprios hinos, né? Tem o próprio modo de se vestir, né? Tem o estudo da sua história, dos seus jogadores e por aí vai, tá bom? E daí, depois de falar sobre cultura, identidade cultural e nação, a gente começa a falar sobre território nacional, tá? Então perceba que uma coisa fica por dentro da outra. Então vamos lá. O que é território? Antes da gente falar especificamente sobre território nacional, tá? Então, o território está associado a... ocupação, propriedade e influência que exerce sobre um determinado espaço, tá? Então, posso dizer, né, quando a gente fala sobre território nacional... Quando a gente fala sobre território nacional, né, todo território, vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, porque a gente costuma dizer, nossa, porque o cachorro fica marcando o território, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre território, a gente necessariamente, obrigatoriamente, tem que falar sobre um lugar, tá? Então, não existe território sem a demarcação de um lugar. Então, por exemplo, a sala de aula pode ser um território, a sua casa pode ser um território, seu quarto pode ser território, a sua rua pode ser território, qualquer lugar pode ser um território. Então, um território, ele tem que ter obrigatoriamente um espaço, tá bom? E quando a gente fala sobre território nacional, a gente está falando sobre uma nação, um grupo de pessoas que tem uma cultura, que exercem uma identidade cultural, tá? Quer um território, ou seja, quer ocupar um lugar, quer ocupar, entendeu? Um espaço mesmo que seja chamado de seu. Vou dar um exemplo para vocês, né? O estádio do Maracanã é um território dos flamenguistas. Por quê? Porque é o estádio oficial do Flamengo, tá? Só para vocês entenderem. Então, voltando, né? Território está associado à ocupação propriedade. Ou seja, o que é ocupação propriedade? Você se torna dono, tá? Aquele território, aquele lugar se torna seu. Então, o território, ele tem uma relação de poder,
tá? O que é uma relação de poder? É uma relação de posse, tá? Esse território tem nome, esse território é meu, só para vocês entenderem. Então, quando você fala, por exemplo, um quarto, né? Se você tem um quarto sozinho, né, separado do seu irmão, você fala, esse quarto é meu, né? Quando você tem um quarto que você divide, né, com seu irmão ou com sua irmã, tá? Já rola ali uma disputa de território, ou seja, qual parte do quarto, né, vai ficar a minha cama, a sua cama, qual parte do quarto vai ficar as minhas coisas e as suas coisas, só para vocês entenderem o que significa território, tá? E claro, né, quem se apropria do território manda nele, né? Então, se você tá ali no seu quarto, né, teoricamente você manda no seu quarto, tá bom? Aí vai depender também, mas tem minha mãe, tem meu pai, porque a casa são deles, beleza. Aí a gente tá falando do que de novo? Disputa de território. Mas voltando, né? Não necessariamente que todo território ele é disputado. Existem os acordos, né, que podem ser feitos de forma com que as pessoas elas vivam harmonicamente num território, tá? Então, voltando a falar sobre o território, tá? Ele refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo ou grupo ou uma instituição, tá? Então, um indivíduo, uma pessoa, um grupo ou uma instituição podem dominar, né, a ideia lá do poder, a ideia da posse, parte do espaço geográfico. Por que é parte? Porque ninguém domina o mundo todo, né? Então, todo território ele vai ter um limite, ele vai ter uma demarcação, tá? Tal propriedade pode ser definida por relações de poder e imposição, por meio do controle do exercício por um indivíduo ou grupo sobre determinado território e também por meio da identificação cultural. Foi? Deu para entender? Vou repetir. Tal propriedade pode ser definida por relações de poder e imposição, né? Ou seja, a questão de eu domino, eu mando, eu decido as regras desse território, né? Eu, no caso, pode ser indivíduo, um grupo ou uma instituição, tá? Então, um grupo, né, que é composto por uma coletividade, pode dominar um determinado território? Pode, tá bom? Por meio do controle do exercício por indivíduo ou grupo sobre determinado território, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo que é muito clássico, tá? Só para vocês entenderem, tá? Existem alguns territórios, né, que eles são atravessados por rios, né? E rios a gente sabe que é uma coisa muito importante quando se fala sobre sobrevivência e geopolítica. Por quê? Porque a água, né, que se distribui, né, pelos encanamentos, por exemplo, de uma cidade, tá? Ela advém de um rio. Mas passa pela estação de tratamento de água. Eu sei. Mas antes de ir para a estação de tratamento de água, essa água ela foi retirada de um rio. Então, o rio é uma coisa que é extremamente importante para você manter e garantir o abastecimento de água. O que acontece? Dentro de uma disputa de território ou uma divisão de território, é possível que determinados grupos sejam desprivilegiados e fiquem com a parte do território que tem rio nenhum. E daí começa o problema, daí começa a guerra da água, daí começa a disputa, né? Por quê? Porque o grupo que conseguiu ficar com a parte do território que tem rio vai começar o quê? A controlar o acesso da água, tá? Então, só para vocês entenderem, né, essa relação territorial, tá bom? E também por meio da identificação cultural, ou seja, alguns territórios, vou dar um exemplo clássico para vocês, né? Alguns territórios possuem áreas que são determinadas sagradas, né? Vamos dar um exemplo, né? Jerusalém. Jerusalém é uma cidade santa, é uma cidade sagrada, né? Então, é o grupo, né, por exemplo, geralmente de cristãos que sabe que na história do cristianismo essa cidade ela é considerada sagrada, ela é uma cidade importante, se identifica por aquele local,
tá? E acaba se apropriando daquele local por causa desta identificação cultural, tá? Então, só para vocês terem aí uma ideia de como que ocorre essa questão do território e a relação com a identidade cultural, tá bom? E depois que a gente fala sobre território, a gente fala agora, né? A gente começa a entender o que significa Estado, tá? Então, Estado que tá aqui não é no sentido de Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, tá? Como uma unidade federativa. É Estado mesmo, no sentido de administração, tá? E gestão, tá? De um determinado povo, né? Que a gente costuma chamar de Estado-nação, tá? Então, esse Estado aqui, a gente já tá falando no sentido mesmo, como se fosse um país, tá bom? Então, vamos lá. O Estado é um conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo ou da nação e sua relação com o mundo, tá? Então, vamos lá, dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor, vou colocar aqui o exemplo dos flamenguistas, tá? Então, flamenguista, a gente já sabe que tem uma cultura e já tem uma identidade cultural que se considera como se fosse nação. O que faltaria aqui para os flamenguistas seria o quê? Se apropriar de um território, ou seja, ter um lugar específico para ser chamado de seu, vamos supor, né? Colocar o Maracanã, né? Não Maracanã só estádio, mas Maracanã bairro, tá? Porque tem um bairro no Rio de Janeiro que se chama Maracanã, tá? Então, e daí eles decidissem se tornar um Estado-nação, né? Ou seja, ter uma instituição, diversas instituições políticas e administrativas para quê? Para organizar como que seria o Estado-nação, como que seria o país dos flamenguistas, tá? Só para vocês fazendo aqui uma analogia entre o Flamengo e a realidade. Claro que isso não acontece e nem está prestes a acontecer, mas se acontecesse é como se fosse isso, tá bom? Então, uma vez que a gente junta as instituições políticas para fazer a administração, a gestão do território, a gente chama isso de Estado. E o governo representa uma das instituições do Estado, tá? Aí, o que seria essas instituições, né, de modo geral, né? Então, a gente fala sobre a lei, né, através de uma Constituição. A gente fala sobre a gente fala sobre as escolas, a gente fala sobre os postos de saúde, tá? Sobre a previdência, tudo isso são instituições do Estado, tá bom? Tá. Então, o território nacional é composto pela área que o Estado exerce sua soberania com suas instituições e leis, tá? Então, para se tornar um território nacional, ou seja, para se tornar um território onde se tem uma nação e essa nação ela constitui uma identidade cultural, tá? É preciso que tenha um Estado e esse Estado ocupe uma determinada área. É assim, por exemplo, que a gente tem a formação dos países, tá bom? Daí, o território nacional é formado por uma ou mais nações e delimitados por limites reconhecidos internacionalmente, tá? Então, o território nacional, além da gente ter o território, além da gente ter a nação, além da gente já ter o Estado, tá? Precisa ser reconhecido internacionalmente, tá? E geralmente é reconhecido, tá? Pelo governo dos outros países
e também pelas instituições internacionais como a ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas, ok? Uma coisa muito importante é quando a gente tem uma nação, né? Por exemplo, a gente fala lá, nós somos a nação brasileira, né? Então nós temos uma língua em comum, que é o português brasileiro, né? Nós temos uma cultura em comum, mas dentro do nosso país existem diversas outras nações, né? Por quê? Porque existe uma diversidade cultural no nosso país, tá? E o fato de haver diversas nações, não necessariamente essas nações elas entram em conflito, tá? Então isso é muito importante, tá? Então nós temos diversas origens no nosso país, né? Então o nosso país ele é originado basicamente por indígenas europeus e africanos, tá? Então a gente pega uma mistura cultural, né, de diversas partes do mundo, né, como por exemplo a África e a Europa e aqui na própria América, e a gente constitui um povo que é bastante diverso, mas que é um povo que ocupa o mesmo território nacional e que está sobre as leis e instituições do mesmo estado, tá bom? Então, para se tornar um território nacional, é importante que o país ele seja independente e autônomo, como é o caso do Brasil, e reconhecido internacionalmente, tá? Ok? Por que fala independente e autônomo? Porque o Brasil ele passou por um processo de colonização. A partir do momento que ele teve a sua independência, ele começou a criar a sua própria autonomia. Deu para entender? Ok. E diante disso tudo, a gente chega no atual planisfério. Peraí, pegar a caneta. A gente chega no atual planisfério político, tá? Então, o que é planisfério político? Planisfério político, peraí, pegar aqui, ó, é esse mapa aqui, tá? Então, a gente chama isso aqui de mapa político, tá? O planisfério político. É planisfério porque esse formato de mapa, a gente chama ele de planisfério, tá? Então, é um mapa, né, que a gente considera mapa mundi, que a gente consegue ver o planeta todo, a gente consegue enxergar todos os continentes e oceanos do mundo. Além disso, a gente também tem o nome e o território dos países, tá? Então, a gente fala que é político nesse sentido, tá? No sentido de que cada território desse é autônomo, independente e reconhecido politicamente e internacionalmente, tá bom? Então, é isso que a gente fala sobre a respeito desse assunto. Então, o planisfério político é um mapa em que podemos observar os continentes divididos em países, tá bom? A maioria dos países é independente e sua soberania é reconhecida pela ONU, tá? O que é a ONU? É a Organização das Nações Unidas. Sendo que alguns países não são independentes, tá? E sua autonomia não é reconhecida pela comunidade internacional. Ou seja, são territórios pertencentes a outros países, como temos o exemplo aqui da Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, e Porto Rico, que é território dos Estados Unidos, tá? Então, só para vocês entenderem, pegar aqui, acho que essa cor vai ficar legal. Então, o que acontece? Aqui nós temos os Estados Unidos, tá?
é um país da América anglo-saxônica, tá? América do Norte, tá? E Porto Rico é um país que está na América Central, ou seja, está ali mais abaixo, tá? Não é um país colado, que é fronteira, né? Que é adjacente aos Estados Unidos, tá? E apesar de ser um território que não é dentro dos Estados Unidos, não é um território independente, tá? Então, Porto Rico é um território dos Estados Unidos. Isso tem a ver, né, com o processo de colonização e esse país ainda não se tornou independente. Tá? Outro exemplo é o exemplo da Guiana Francesa, né? Então, Então, a França, ela está na Europa, e a Guiana Francesa está na América do Sul, né? Está na América Latina. Então, tem praticamente um oceano Atlântico ali de distância entre as duas localidades. Tá? Então, a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França. Tá? Então, quando a gente fala sobre território nacional, a gente aí está falando, né, território, que é uma terra, né, é um lugar de poder, de disputa, e a gente está falando sobre essa apropriação, né, das nações no espaço, né, nos lugares. Dito isso, a gente entra em limite e fronteira, tá? Que são dois conceitos que fazem parte do território e que é muito importante também para a gente compreender melhor essa matéria. Então, quando a gente está falando sobre limite, né? Quando a gente fala sobre limite de modo geral, a gente fala sobre o fim do território, né? Onde que termina esse território, né? Qual é a demarcação? Até onde esse território vai? Então, o limite é uma linha imaginária em geral estabelecida por convenção que indica onde o território se inicia, onde o território termina, tá? Então, colocando um exemplo da cidade, né? Até onde termina São Gonçalo e começa Niterói, até onde termina São Gonçalo e começa Itaboraí, até onde termina São Gonçalo e começa Maricá, que são cidades vizinhas de São Gonçalo, tá? Então, o limite dos territórios nacionais é estabelecido por tratados e acordos diplomáticos internacionais, tá? Então, o território, né, é o lugar onde uma nação ocupa, e tudo vai depender dos acordos, dos consensos e às vezes até rola conflito, tá, na demarcação do território, principalmente quando esses territórios começam a ter coisas que são de interesses de diversos grupos. Então, para se fazer o limite, existem dois marcos, um que a gente chama de natural e o outro de artificial. Então, os marcos naturais são rios e cadeias de montanhas, né? Ou seja, como pegando aqui uma referência do Rei Leão, né? Em que se fala tudo que o sol tocar será seu, né? Então, assim, aí tem uma demarcação, né? Tem um marco, né? Que é natural, que é tudo que tocar o sol será seu. Mas na vida real, tudo que toca o sol não funciona dessa forma, tá? Então, aqui na vida real, os marcos naturais, tá? Geralmente são rios e montanhas, né? Então, passou do rio já é território de outro grupo. Passou a montanha já é um território do outro grupo. Mas também podem haver marcos artificiais, como placas indicativas, muros e cercas, né? Então, simplesmente uma nação chega, né? Um país, um estado-nação chega e determina, não, olha só, vamos aqui, né, estabelecer matematicamente o território e vamos colocar um muro, vamos colocar uma cerca, uma placa indicativa, seja o que for. Então, existem essas duas possibilidades, tá? E já a fronteira é a faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite
territorial, né? Então, a fronteira é onde os estados controlam, tá? Por razões políticas e também para controlar o fluxo de pessoas e mercadorias. Tá, vou explicar isso aqui. Quando você tem um limite, beleza, você chegou lá e definiu a linha, onde que começa, onde que termina um determinado território, né? Mas muitas das vezes, né, tem que ter um reforço militar, ou às vezes um reforço civil mesmo, né? Se criar uma infraestrutura para se controlar a entrada e a saída de pessoas e de mercadorias por essas fronteiras, tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, quando você fala sobre o tráfico internacional de drogas, de pessoas, de armas, né? É muito comum em determinados lugares, né, ter esse reforço perto dos limites, e essa área a gente vai chamar a área de fronteira. Deu para entender? Ok? Então, fronteira é a faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial. Os estados controlam suas fronteiras por razões políticas e também para controlar o fluxo de pessoas e de mercadorias. Por que há um controle por razões políticas? Exatamente, que se não houver, né, um respeito, eu vou dar um exemplo para vocês, né? A floresta amazônica, né? Então, a floresta amazônica no Brasil, ali tem um limite. E nesse limite tem a fronteira, né? Então, nenhuma pessoa, nenhuma empresa, ninguém de outro país pode simplesmente atravessar o Brasil e desmatar uma parte ali da nossa floresta, né? Então, por razões políticas também, ninguém pode chegar lá e construir uma casa do lado do Brasil, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, diante disso, tem que ter um controle dessa fronteira para ver se, de fato, isso será respeitado, tá? Então, quando a gente fala de fronteira, a gente fala dessa faixa mesmo de proteção, essa faixa de controle em volta dos limites territoriais, ok? E daí a gente começa a entrar em algumas regras, né, que são consideradas dentro da geopolítica internacional. Como, por exemplo, um estado não existe sem um território, né? Então, a gente pode ter uma nação, mas não tem como se estabelecer um estado sem um território. Por quê? Porque um estado é onde você vai criar as suas leis, onde você vai criar as suas instituições, e você não pode colocar regras, né, no meio do nada, né? Você precisa ter um lugar, você precisa ter um território, né? Pegando assim uma ideia, né? Você tem seu quarto, né? Por mais que seja dividido com o seu irmão, com sua irmã ou outras pessoas, você só consegue colocar as regras, né, dentro do seu quarto porque você tem aquele território, tá? Então, você não pode fazer isso no meio da rua, você não pode fazer isso até mesmo em outros lugares da casa, né? Dizer quais vão ser as regras da cozinha porque você não manda na cozinha, entendeu? Então, um estado não existe sem um território. Então, nações que não têm territórios nacionais reconhecidos reivindicam sua independência e visam a formação de um novo território nacional, tá? O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que dentro de um país, existem nações, né? Existem identidades culturais que são muito diferentes da identidade do país em que elas estão, tá? Daí, essas pessoas, elas tentam, né, utilizar de diversos artifícios, diversos meios para tentar uma independência, tá? Ou seja, elas vivem numa parte do território, mas elas querem se emancipar, elas querem sair dali, né? Elas querem mandar no próprio espaço porque elas vivem ali, tá? Então, elas têm a tendência de reivindicar, tá bom? Um exemplo que eu posso dizer é a questão, por exemplo, do Tibete, né? Então, o Tibete é um lugar que fica na China, só que a cultura, a população do Tibete
é completamente diferente do resto da China, né? Então eles tentam de alguma forma, né, se separar, eles tentam de alguma forma, Peraí. Então, eles tentam ter a sua própria emancipação. A mesma coisa acontece com a galera da Caxemira na Rússia, tá bom? Outra questão, né? Outra regra é: um estado pode ter mais de uma nação em seu território, tá? Então, não é de regra que um estado tenha uma única nação. Temos o exemplo aí dos grupos indígenas que vivem em diferentes países e reivindicam a homologação e a garantia da posse de seus territórios por meio da demarcação ou do estabelecimento de limites. O que acontece? Enquanto que no primeiro caso, né, uma nação, ela quer construir um próprio território, ela quer construir um próprio estado, existe também a possibilidade de um mesmo estado convergir, né, com diversas nações, e essas nações não necessariamente quererem se emancipar, mas quererem o mínimo, tá, para conviver bem no seu território. Então, aqui nós temos o exemplo dos indígenas, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, os indígenas são povos nativos, né? Ou seja, estavam aqui antes mesmo do processo da colonização, mas ao longo dos anos, né, as cidades, os campos de agricultura foram avançando dentro dos territórios indígenas, e esses indígenas eles tiveram que sair dos seus territórios, né? Então, diante disso, eles reivindicam o seguinte: a gente não tem interesse de deixar de ser brasileiro ou de criar um estado indígena, mas a gente reivindica, a gente gostaria de que a gente tivesse o nosso espaço, né, o nosso território demarcado, né? Então, o que é um território demarcado? É um território que é reconhecido como um território indígena e não se pode avançar cidades hidrelétricas nem lavouras em cima das propriedades indígenas, tá? Uma outra questão é que, uma mesma nação pode estar espalhada por vários países diferentes, ainda que não detenham o domínio desses territórios, tá? Ou seja, enquanto na primeira situação a gente tinha nações que queriam ser independentes, da segunda a gente só queria nações que conseguissem que esse território fosse respeitado, a gente tem a possibilidade de uma mesma nação frequentar vários países diferentes, como é o caso dos curdos, tá? Então, tem curdos que estão na Turquia, na Síria, no Iraque, uma série de países, tá, em que eles fazem parte. Apesar dos curdos eles também reivindicarem uma independência, tá, eles estão espalhados em diversos países. Então, não necessariamente uma nação de um único país pode querer se tornar independente, tá? É possível que diversas nações que convivam em diversos países diferentes e países que são próximos entre si façam isso, tá? E, por último, um território ou uma nação pode existir sem um estado, tá? Então, não necessariamente, tá? Uma nação, ela precisa de um estado, ela convive ali tranquilamente, sem ter uma instituição, sem ter as suas próprias leis, tá bom? E não necessariamente os territórios, eles precisam também estar sobre algum estado. Deu para entender? Diante disso, tá? Antes de falar sobre o caso do Porto Rico, que é um caso especificamente
de alta relevância nessa aula, a gente tem que entender o seguinte, que esses territórios aqui, eles vão se modificando ao longo dos séculos, tá? Eles vão se modificando ao longo das décadas, dependendo de como que vai acontecer, tá? A trajetória política em cada um desses estados, em cada uma dessas nações, tá? Então, por exemplo, quando se teve as guerras mundiais, a Europa, né, o território do continente europeu, ele foi constantemente modificado. Por quê? Porque se tinha criação de um Estado-nação, né, de um país, tinha outros países que eles eram desfeitos, que deixavam de existir, tiveram várias reivindicações, ou seja, vários grupos, né, disputando o território, até chegar nessa configuração atual que a gente conhece do mapa mundi, tá? E o caso de Porto Rico é o seguinte, Porto Rico, né, já tinha falado sobre ele, é um país localizado na América Central. Ele é considerado um país sem autonomia, tá? Então, na verdade, Porto Rico é uma nação da América Central e seu território integra os Estados Unidos desde o final do século XIX. Por quê? Por causa de um conflito em que se teve uma vitória estadunidense com os espanhóis. Então, os espanhóis eram os antigos colonizadores e dentro de um conflito, dentro de uma disputa, os Estados Unidos ganhou, e nisso que os Estados Unidos ganhou, eles ficaram com o domínio de Porto Rico, tá? Daí, em 1967, ou seja, já no século XX, teve um plebiscito, ou seja, uma consulta popular com a finalidade de decidir se Porto Rico se tornaria um país independente, e a maioria da população porto-riquenha decidiu pela permanência do país como membro associado dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma nação que não teve a intenção, não viu vantagens em se emancipar, tá bom? Daí, em 2017, a população votou novamente e o resultado foi a manutenção de Porto Rico como território estadunidense, tá? Mediante isso, um grupo de pessoas começou a não aceitar, né, a decisão da maioria e começou a fazer repressão de protestos a favor da independência, tá? E por que a maioria decidiu ficar como território, né, associado aos Estados Unidos? Tá? Porque Porto Rico atravessa uma grave crise econômica, tá? De turismo e atividade industrial e precisa da dependência dos auxílios financeiros vinda do governo estadunidense, tá? Então, o que o caso do Porto Rico nos mostra, né, nos demonstra, né, sobre isso? Primeiro que quando a gente fala sobre relações internacionais, quando a gente fala sobre determinação de estados, de limites, de fronteiras, tudo isso são relações complexas e vai depender dos interesses de cada lugar, de cada grupo, né? Então, aqui nós temos a questão da população porto-riquenha que se favorece dos Estados Unidos, né? Porque é financiado, é bancado, e eles não veem o interesse, não veem o porquê de se tornar independentes, apesar de uma parte da população reivindicar e querer a sua independência. Então, pode ser que daqui a alguns anos, que no futuro, essa minoria porto-riquenha, né, comece a querer criar um novo Estado-nação. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça, mas por enquanto não. Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima.